Meus irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos hoje fazer a leitura de apenas 2 versículos. Versículos 13 e 14. Deus é tão bom que esses 2 versículos caíram exatamente num culto de ceia. Versículos bem propícios para nós hoje. Colossenses 1, 13 e 14. Amém? Vamos fazer a leitura juntos? 2 versículos só, né? O título é A Excelência da Pessoa e da Obra de Cristo. Paulo disse assim, então, aos Colossenses. Vamos juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Pai, abençoados que fomos por essa breve leitura, te pedimos que sejamos abençoados e edificados também na ministração da tua palavra nesta manhã. Assim oramos e pedimos a ti em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Não sei se você gosta, mas eu gosto bastante. E lá em casa sou muito criticado por isso. Todas as vezes que eu estou assistindo esse tipo de programa, eles falam, tira isso aí, troço chato. Eu adoro ver escaladas no Everest. Eu tenho uma sanha com isso, uma mania de ver. Aparece um vídeo no YouTube para mim de escalada no Everest, eu vou lá, abro e assisto. Pode ter meia hora, 1 hora, 3 horas, eu estou lá assistindo. Eu sei que daqui a pouco eles vão chegar na sala e vão dizer, tira isso aí, né? Coloque outra coisa. Mas eu amo, sabe por quê? Porque eu tinha um sonho de vida que eu nunca vou realizar. Isso aí, com certeza. Né? A Érica sabe disso, que era escalar o Everest. Eu tinha muita vontade, ainda que fosse para chegar no acampamento 1, que é ali baixinho ainda. Só ali, só de olhar o Everest lá em cima para mim, já seria um sonho realizado. Mas quando eu estiver na glória, eu vou ver se Deus me concede essa oportunidade de, já com um novo corpo, né, já transformado, se eu posso dar um pulinho lá no pico, né, do Everest, se tudo não for destruído, se tudo não for, né, acabado no Apocalipse, eu vou pedir a Deus que me dê essa oportunidade. Eu sempre gostei, desde criança, sempre me interessei, não sei porquê, por essa escalada do Monte Everest. Já vi valores, já vi o que precisa levar, já vi tudo isso. Né? E, evidentemente, eu parei nos valores, porque é algo absurdo, é caríssimo. Né? Mas aqui não é... O nosso objetivo aqui não é falar sobre o Monte Everest, evidentemente. Né? Mas eu quero aqui, a título de ilustração, meus irmãos, como eu assisto muito e tenho uma certa experiência nesses vídeos, todos os alpinistas, quando escalam o Everest, seja subindo ou descendo do monte, eles têm algumas histórias de terror, algumas histórias terríveis para contar, meus irmãos, porque, inevitavelmente, eles encontram pelo caminho uma série de corpos de outros alpinistas que, ao tentarem escalar o Everest, se perderam ou foram atingidos por uma grande geada, ou atingidos por um deslizamento, enfim, ou até mesmo por desnutrição ou sede, enfim. Mas pararam ali, não suportaram mais continuar a caminhada até chegar, ainda que seja no último acampamento antes do pico, mas morreram pelo caminho, ali ficaram, e não foram, meus irmãos, resgatados porque não havia meios de resgate para aquelas vidas. E ali, então, sucumbiram ao frio, à fome, à sede e às intempéries daquele lugar onde o tempo muda rapidamente de uma hora para outra. Pessoas que, portanto, não
não tiveram o privilégio de serem resgatadas por equipes de socorro. Uma triste situação, meus irmãos, porque quantos são os familiares que perderam seus parentes ali, né? E, como eles costumam dizer lá em casa, né? Coisa estúpida. O cara está tranquilo, vivendo a vida dele em paz. Aí, do nada, resolve gastar quase 500 mil reais, uma série de equipamentos, para subir um monte para morrer. Uma coisa sem lógica, né? Mas, enfim, era a vontade da pessoa e, normalmente, as pessoas que fazem isso têm muita experiência em escalada de grandes montanhas. Quantas pessoas, da mesma forma, meus irmãos, passam por situações desesperadoras, aguardando socorro e o socorro não vem. Passam dias, horas, meses até, às vezes, ali com pouco alimento, aguardando um barco passar após um naufrágio, esperando encontrar um abrigo depois de se perder numa floresta de mata fechada, ou então até mesmo em casa, sem a pessoa ter saído para fazer absolutamente nada, mas ela em casa sozinha começa a passar mal, e ali então ela tenta chegar ao telefone e não consegue, fica ali só orando, pedindo a Deus que um familiar entre pelas portas da sua casa e a veja ali infartada, ou com AVC, ou passando mal por alguma outra situação, ali no chão, esperando um socorro. Por aí vai, meus irmãos. Imaginamos quantas situações desesperadoras milhares de pessoas sofrem por todo o mundo com a esperança de serem encontradas e resgatadas. E olha, meus irmãos, pasmem, a nossa situação não era diferente. Nós estávamos verdadeiramente numa área em que o clima não nos era favorável, estávamos numa área extremamente perigosa para as nossas vidas, estávamos, meus irmãos, num local que, por nós mesmos, nós não conseguiríamos fugir, estávamos, meus irmãos, dentro de um lugar em que nós, por nossas próprias forças, nós não conseguiríamos encontrar uma saída. Nós precisávamos, da mesma forma que o alpinista que precisa de socorro ao subir o Everest, ou de alguém que passa mal sozinho em casa, ou de alguém que sofreu um naufrágio e está ali se segurando num dos troncos daquele barco que naufragou, ou se segurando numa boia, ou alguém que está perdido numa floresta e tem a esperança de ser encontrado por um caçador ou por alguém que esteja passando por ali naquele momento. Era a mesma esperança, meus irmãos, que se encontrava em nossos corações, porque nós precisávamos ser encontrados, nós precisávamos ser resgatados, nós precisávamos ser socorridos. A nossa situação, meu irmão e minha irmã, era uma situação desesperadora. Porque, na verdade, nós nem seríamos mais encontrados com vida, porque nós já estávamos mortos. O nosso resgate não seria um simples resgate de alguém ainda com vida e com esperança de ser resgatado, mas seria, meus irmãos, um resgate no sentido de que, além de sermos encontrados e resgatados, ainda precisávamos ser ressuscitados. Quem disse isso? Paulo. As palavras de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer o quê? Que nós estávamos, logo no versículo 1, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos dominados pelo príncipe, como ele vai dizer lá também, pelo príncipe da potestade do ar. Nós corríamos, meus irmãos, o tempo inteiro para fazer o que era mal. Nós estávamos presos em nossas próprias concupiscências. Éramos, meus irmãos, filhos das trevas, servos das trevas, controlados pelas trevas. Estávamos, em resumo, nas mãos do nosso inimigo. Estávamos nas mãos do nosso adversário.
Mas assim como alguém que é resgatado de uma situação desesperadora e fica feliz com isso, como a irmã Solange disse aqui na EBD, né? Como a salvação deveria trazer felicidade ao nosso coração. Nós também fomos encontrados, meus irmãos. Nós também fomos resgatados. E o melhor de tudo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos não só resgatados, mas fomos ressuscitados para andarmos em novidade de vida. O socorro chegou, meus irmãos, e aqui por Paulo, já na sua carta aos Colossenses, ele é muito bem retratado nesses 2 parágrafos que expressam exatamente o tipo de resgate a que fomos submetidos. Não foi um resgate incompleto. Nós não fomos amputados na nossa perna. Não perdemos um dedo das mãos congelado pelo frio. Não é? Não passamos o resto das nossas vidas sofrendo com pneumonias atrás de pneumonias por causa do enfraquecimento dos nossos pulmões, dado a friagem que pegamos lá ao subir aquele monte. Não. Muito pelo contrário. O resgate realizado por nossa vida, meu irmão e minha irmã, ele foi completo. Ele não foi parcial. Ele foi completo, porque esse resgate, além de nos submeter a um ressuscitar, ele ainda nos submeteu a uma cura definitiva das nossas feridas, dos nossos machucados, da nossa vida pregressa. A supremacia de Cristo, meus irmãos, estava sendo posta em xeque por alguns hereges que sorrateiramente estavam entrando pela igreja na cidade de Colossos e tentando, de certa forma, dizer que não, Jesus não participou, por exemplo, da criação. A cruz não é, de fato, o poder da supremacia de Cristo sobre a salvação. O Cristo hoje, ele já morreu, ele não está nem aí para você. Algumas heresias que estavam entrando naquela igreja e dificultando, embora no início do capítulo 1, Paulo tenha dito que a igreja dos Colossenses era uma igreja fiel, era uma igreja que demonstrava amor, era uma igreja que pregava o evangelho da esperança, em que pese tudo isso, Paulo agora vai ensinar aos Colossenses que eles deveriam refutar toda doutrina que fosse contrária a uma supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E Paulo vai dizer aqui nesses 2 versículos, inclusive sobre o império das trevas. Paulo foi mais longe. Ele não tem só supremacia sobre a criação de todas as coisas, que é o que ele vai começar a dizer a partir do versículo 15. Mas Cristo tem a supremacia de forma que ele invadiu o império das trevas e tirou de lá, salvou de lá os seus, transportou de lá para o seu reino os seus. E Paulo vai, meus irmãos, se utilizar de algumas expressões aqui que para nós são expressões interessantes e que nós devemos observar, porque nós temos uma mania de ler as Escrituras e não nos apegarmos a particularidades, a palavras específicas que vão dar certas conotações, principalmente na aplicação das Escrituras à nossa vida. Por exemplo, Paulo vai iniciar o versículo 13 dizendo: Ele nos libertou. Meus irmãos, o peso desta palavra é gigantesco. Porque a palavra libertar no grego, ela não significa só te trazer uma liberdade de alguma coisa que estava te prendendo. Mas a palavra libertar no grego, ela significa, nesse contexto que Paulo está nos trazendo, ela significa arrancar. Você não foi só liberto do império das trevas, você foi arrancado do império das trevas. Há uma diferença grande entre você ser liberto e você ser arrancado de algum lugar. Ou seja, o arrancar dá a conotação de que você jamais conseguiria se livrar daquele lugar.
Você precisava ser alcançado por alguém. A mão desta pessoa precisava pegar em seu braço e simplesmente lhe puxar de lá. Porque da mesma forma que ele estaria lhe puxando daquele lugar, uma outra força estaria do outro lado te puxando de volta. Isso significa libertar. Paulo se utiliza desta palavra libertar porque ele quer trazer a memória também do povo que estaria com essa carta nas suas mãos lendo, que esse libertar não é novo. Isso não é uma novidade para o povo de Deus, muito pelo contrário. Quando Paulo fala, ele nos libertou do império das trevas, Paulo está dizendo e fazendo aqui uma remissão ao que aconteceu no Egito há tantos e tantos anos atrás. Paulo está aqui entre linhas dizendo para aquele povo, olha, da mesma forma que Deus libertou, ou podemos dizer, da mesma forma que Deus arrancou o seu povo da escravidão do Egito, e lembra o que Faraó tentou fazer? Faraó foi até o último momento tentando fazer o quê? Tentando não permitir que o povo saísse do Egito. Faraó foi até o último segundo tentando brecar a caminhada do povo na sua saída do Egito. Ou seja, o povo foi verdadeiramente arrancado por Deus do Egito. E Paulo está dizendo, olha, assim como o povo foi libertado do Egito, na condição de estarem ali escravos do povo egípcio e sob uma antiga aliança, agora, da mesma forma, o povo de Deus está sendo liberto da escravidão, do pecado, do império das trevas, mas agora, ele vai completar com o texto depois, agora não mais por um ser mortal, somente humano como foi Moisés, mas agora vocês estão sendo arrancados da escravidão do pecado, libertos da escravidão desse Egito, que ele agora vai designar como império das trevas, por aquele, e ele vai dizer no versículo 14, por aquele que doou a sua vida para redimir e remir cada um de vocês dos seus pecados. Agora vocês estão sendo libertos através de uma nova aliança. Não mais uma aliança no sangue, no derramar do sangue de animais, mas uma nova aliança no derramar do sangue do Cordeiro Vicário. A palavra libertou aqui, meus irmãos, ela está no sentido definitivo, perfeito, suficiente. Assim como foi com o povo na sua saída do Egito. Eles voltaram a ser escravos do Egito? Nunca mais. Porque Deus os salvou de maneira definitiva. E, meus irmãos, nós não fizemos nada para que isso acontecesse. Até mesmo porque nós não teríamos a capacidade de participarmos deste tipo de libertação. Somente um poderia efetuar e confirmar esta ação: Jesus Cristo. Mais ninguém. Portanto, já podemos daí extrair uma doutrina e dizer para os irmãos: não fomos nós, mas foi uma obra exclusiva de Jesus Cristo em nossas vidas. Não fomos nós que escolhemos estar libertados do império das trevas. Porque quando eu digo, eu aceitei Cristo na minha vida, eu estou dizendo, eu me libertei do império das trevas. Não, meu irmão e minha irmã, eu fui liberto do império das trevas. Eu não teria a capacidade de me auto-salvar, me auto-libertar do império das trevas, porque eu era escravo. Vivia na condição de escravo. E gostava de fazer aquilo que o meu coração determinava que eu fizesse. Como disse Paulo aos Efésios, eu estava morto em meus delitos e pecados. Mas o nosso rei, meus irmãos, veio salvar a sua nação. Nós somos libertos por Cristo e em Cristo. Nós fomos libertos por Cristo e através somente de Cristo.
E é por isso que hoje, como uma aplicação deste libertou para as nossas vidas, nós podemos dizer: nós não estamos mais sob domínio do mal. Nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Nós não estamos mais longe da presença do nosso Criador. Nós não estamos mais à margem do manancial de águas que o Espírito Santo derrama sobre a sua igreja. Não estamos mais, meus irmãos. E aí, quero aqui abrir um parênteses. Por isso, aqui, novamente, me remetendo à aula de ABD, a irmã Solange citou, ela não leu, mas ela citou a carta de Paulo aos Gálatas, que diz ali, fala a respeito do fruto do Espírito Santo, como árvores frondosas, como aqueles que foram edificados através da salvação e da habitação do Espírito em suas vidas, agora, a partir de então, começam a produzir frutos espirituais para serem árvores frondosas e que alimentam a outros irmãos. Meus irmãos, nós fomos libertos. Nós fomos libertos. Nós não pecamos, se é que você me entende. Nós não precisamos mais satisfazer os desejos do nosso coração, porque hoje o nosso coração só tem um desejo: satisfazer a Cristo, satisfazer ao Espírito Santo, satisfazer ao nosso Senhor e Criador, que nos escolheu antes do mundo ser fundado, para que nós fizéssemos parte da sua família, da sua igreja e do seu reino. Mas Paulo não para por aí, meus irmãos. Paulo continua. Ele vai dizer aqui também uma outra palavra importante. Porque sem esta palavra, nós estaríamos na inércia. Sem esta palavra, estaríamos parados no meio do caminho. Sem ter um guia. Sem ter aquele que guia os nossos passos a nos guiar numa direção. Paulo vai dizer, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos arrancou, como já dito, ele nos libertou, como já dito, do império das trevas. E aí, meus irmãos, não bastava só nos arrancar do império das trevas. Ele precisava nos apresentar um novo e vivo caminho. Ele precisava nos apresentar uma nova direção. Ele precisava nos apresentar um novo modo de vida. Ele precisava nos habilitar com uma nova identidade, com uma nova natureza. Nós não podíamos, meus irmãos, mais ficar onde nós estávamos. Assim como o Egito escravizava aquele povo no Êxodo e fazia mal para aquele povo, o império das trevas também, meus irmãos, ele nos forçava a sermos escravos do mal, sendo filhos da ira. Estávamos no lugar de morte. Cheirávamos mal, meus irmãos. Precisávamos, de fato, ser arrancados daquele lugar de morte. E é por isso que Paulo usa a expressão transportou, que significa nos movimentou de um lugar para o outro. Porque Cristo, meus irmãos, ele não arranca uma pessoa do império das trevas e a deixa ao seu próprio deleite, e a deixa à sua própria caminhada. Não, ele nos arranca, ele nos liberta do império das trevas, meus irmãos, e nos transporta, e nos salva, e muda toda a nossa história. Ele não só nos arrancou daquele lugar, mas ele nos transportou para um novo lugar. Não mais um lugar de trevas, não mais um lugar de escravidão, não mais um lugar onde cheirávamos mal, mas agora, meus irmãos, um novo lugar de paz, de amor. Ele nos levou, nos conduziu para o seu reino. Um contraste absoluto em relação ao império das trevas. Um lugar completamente diferente. Onde nós, ele vai completar daqui a pouco no versículo 14, onde nós recebemos e fomos alcançados por Cristo na sua redenção e na sua remissão dos nossos pecados.
Meus irmãos, nenhum outro líder fez uma obra parecida com a de Cristo. Nenhuma outra pessoa seria capaz de realizar tamanha obra. Estávamos feridos, machucados, mortos, e ele nos transportou para um lugar de cura e um lugar de vida. E o que ele fez conosco nesse lugar? Paulo então vai completar o versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Mas duas palavras que Paulo usa para expressar a supremacia de Cristo sobre a nossa vida, mas duas palavras que Paulo se utiliza, que Paulo usa para dizer, irmãos colossenses, a vida de vocês mudou. Irmãos e irmãs da Igreja Cristã de Nova Vida em Jardim Ulisses, a vida de vocês mudou por completo. Não foi uma obra pela metade, mas foi uma obra completa, porque Paulo fala de redenção e remissão completas. Meu irmão e minha irmã, o rei pagou o preço. Nós não somos mais devedores. O escrito de dívida que estava no nosso nome, que estava no nosso CPF, foi pago. O ato da redenção de Jesus nos tornou livres e isentos da punição pelo pecado, porque ele nos resgatou. Fomos comprados de volta. Satanás nos levou pelo pecado e Cristo nos comprou de volta para nos reconciliar com Deus, com perdão, salvação e vida eterna. Meus irmãos, que maravilha é o Evangelho. Que maravilha são as boas novas de salvação. Que maravilha é experimentarmos no nosso coração, de fato, verdadeiramente, olhando para trás e lembrando de quem nós éramos, agora nós olhamos para frente, como Paulo vai dizer também, prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo. Olhamos para frente, meus irmãos, olhamos para nós mesmos hoje e vemos como mudou. Como nós fomos mudados, porque nós não mudamos por conta própria, nós fomos mudados. Ao sermos arrancados das mãos de Satanás e realocados nas mãos de Deus, nós fomos transformados para vivermos em santidade, andarmos em santidade e reverberarmos o bom perfume do Evangelho. Fomos resgatados, meus irmãos, pelo precioso sangue de Jesus, vertido naquele madeiro, um sacrifício vicário, definitivo, que pagou o preço impagável da nossa escravidão. Fomos redimidos, meus irmãos, da nossa vida de outrora, que andava em trevas. E essa redenção ainda lança fora todos os nossos pecados. Não só lança fora, mas ainda os lança no mar do esquecimento. Meus irmãos, a coisa é tão sobrenatural que talvez tenham muitas coisas que você tenha feito quando estava sob o domínio do império das trevas que você nem lembra. Você nem lembra. Porque a obra transformadora de Cristo realiza isso em nossos corações. Fomos ainda, meus irmãos, participamos ainda, meus irmãos, como Paulo também vai dizer, da remissão. E nesta remissão nós fomos perdoados dos nossos pecados. A nossa dívida espiritual foi cancelada. A nossa culpa foi apagada. Fomos purificados de cada um dos nossos pecados. E tudo isso porque nós fomos remidos no derramar do sangue de Cristo e assim justificados diante de Deus.
Isso é um milagre, meus irmãos. Isso é um milagre. Isso não é obra de homens. Isso não é obra de pastores. Isso não é obra de bispos. Isso não é obra de diáconos. Isso não é obra de teólogos. Isso não é obra de membros de igreja. Isso é obra do Espírito Santo. Só Ele, meus irmãos, realiza essa obra no nosso coração. Não fomos nós, foi Ele. Ele que mudou o nosso modo de pensar. Ele que mudou o nosso coração. Ele que nos aliançou com Deus. Ele que trabalhou em toda a transformação operada em nosso coração. Foi Ele que realizou todas as obras em nossas vidas. Porque nós estávamos habitando no império das trevas. Não havia saída para nós, meus irmãos. Mas Cristo nos arrancou daquele lugar e nos transportou para o seu reino, salvos, declarados justos, sem mais pecados e livres de todo o mal. Eu pergunto a vocês nessa manhã, o que queremos mais, meus irmãos? O que podemos requerer mais de Deus? Diante de tamanha obra que Ele realizou em nossas vidas? Algumas aplicações, meus irmãos. Em primeiro lugar, ser fiel ao Senhor é ser fiel à obra que nos arrancou do império das trevas. Ser fiel ao Senhor é ser fiel ao Espírito que Ele nos concedeu para que vivêssemos em liberdade na Sua presença. Ser fiel a Deus, meus irmãos, é reconhecer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos, por conta e risco de nós mesmos, salvação. Não era possível darmos um passo que fosse na direção da saída deste império das trevas. Não seríamos capazes, até mesmo porque o nosso coração não queria. Mas agora, meus irmãos, olhando para as nossas vidas, o que nós vemos é que, de fato, nós fomos libertos de tal maneira, meus irmãos, que nós não precisamos viver pecando. Não precisamos viver vidas dissolutas, negligentes, vidas sendo vividas como se não existisse Deus. Como se não houvesse uma obra realizada sobre as nossas vidas. Como se simplesmente vivêssemos, né, como diz lá o pagodeiro, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vivendo simplesmente como se tudo que aconteceu conosco, meus irmãos, fosse algo natural. Fosse algo corriqueiro. Meus irmãos, Deus desceu do seu trono, fez-se homem, pisou nesta terra, sofreu todo tipo de humilhação, foi confrontado pela obra da sua criação, foi confrontado por outros homens. Ainda se entregou voluntariamente, morreu, derramou seu sangue, sofreu, para que nós vivêssemos em novidade de vida. Para que nós vivêssemos uma vida em abundância. Não é abundância de bens materiais, não é abundância de riquezas, não uma abundância narcisista, mas abundância espiritual, cheios do seu Espírito Santo, cheios da sua graça, cheios do seu amor, reverberando verdadeiramente o bom perfume do Evangelho de Cristo.
Terceiro lugar, meus irmãos, a redenção e a remissão não foram dádivas concedidas a todo mundo. Cristo morreu pelo pecado de todos, mas a redenção e a remissão, ela foi dada e ela alcançou aqueles a quem ele escolheu. Meus irmãos, é um privilégio servir a Cristo. É um privilégio andar com Deus. É um privilégio sermos participantes da sua redenção, da remissão, da justificação, da sua salvação, da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Meus irmãos, é sobremodo uma bem-aventurança, uma alegria. Sabemos, meus irmãos, que não somos merecedores de nada, mas ainda assim Deus, o Criador do universo, habita em nós. Se move em nós. Concede o seu Espírito para, através de gemidos inexprimíveis, orar por nós. Mesmo nas nossas iniquidades e nos nossos pecados, Cristo ainda advoga a nossa causa. Todas as vezes diante do Pai, se apresentando como aquele que nos salvou, cuja marca está em nossos corações, cuja circuncisão alcançou a nossa alma. De tal forma, meus irmãos, como vai dizer Paulo aos Romanos, nós somos co-herdeiros da herança em Cristo, chamados de filhos. Ainda que adotivos, mas para quem não sabe, o adotado, ele é filho, legitimado. Portanto, como filhos legitimados, e vivendo dia a dia a esperança da volta, a esperança do retorno daquele que nos salvou, daquele que nos separou para vivermos a eternidade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. São 2 versículos, meus irmãos, que deveriam estar na nossa boca o tempo todo. Deveria estar no nosso coração o tempo todo, porque nós não podemos esquecer de onde nós viemos. E principalmente não podemos esquecer de onde nós estamos hoje. No reino do Filho, do amor de Deus. Senhor, nós te louvamos por tão grande salvação operada em nossas vidas, Senhor, através da redenção, através da remissão de pecados. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que nós não éramos merecedores de tamanha graça. E de fato não foi por merecimento, mas foi por amor. Porque o Senhor nos amou e pela sua graça nos alcançou. E mediante a fé, que é um dom do Senhor para nós, nós cremos que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Obrigado, Senhor, por nos transportar de um império onde vivíamos escravos nas trevas para um reino onde somos livres da maldição do pecado, onde nós fomos ressuscitados para uma nova e viva esperança em Cristo. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, de forma definitiva implementada sobre as nossas vidas, para nos conduzir à vida eterna e paz com Deus.
Obrigado, Senhor, por guiar os nossos passos, por nos conceder do Teu Espírito Santo, para que dentro deste reconciliar vivêssemos também em santidade, em fidelidade, em amor na Tua presença. Ó Deus, estamos como a corça, representada ali pelo salmista, como aqueles que estão sedentos de Ti. Temos sede de Ti, Senhor. Temos anseio pela Tua presença em nós. Ó Espírito Santo de Deus, manifesta-se através de nós e em nós. Ajuda-nos em nossas limitações, em nossas teimosias, Senhor, que quase são, Pai, rebeldia contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, porque às vezes nos esquecemos que outrora andávamos, Senhor, no império das trevas. Lá éramos verdadeiramente escravos dos nossos próprios corações. Mas hoje, Senhor, como vai dizer Paulo, somos escravos do Senhor. Mas essa escravidão é uma escravidão que nos libertou, Senhor, nos salvou e nos habilitou a vivermos a vida eterna na Tua presença. Ó Senhor, se há alguém entre nós nesta manhã que ainda tem dúvida quanto à sua salvação, Senhor, em nome de Jesus, que haja um mover do Teu Espírito nessa alma, convencendo o Senhor que a Tua obra ela é completa, ela é definitiva. Não há dúvidas, Senhor, sobre o que Tu fizeste por nós. Não há dúvidas, Senhor, apesar de nós, não há dúvidas, Senhor. Abençoa-nos neste momento de comunhão, onde nós, Senhor, celebraremos e traremos à memória a Tua morte e ressurreição, através do pão e do cálice. Eu abençoo os elementos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.